Queridos irmãos, eu saúdo a igreja com a graça, com a paz do Senhor Jesus e convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 38. Em outra oportunidade, nós já fizemos um panorama deste capítulo e hoje nós haveremos de meditar nos 5 primeiros versículos que tratam sobre esta situação tão triste na vida de um dos patriarcas de Israel, na vida de Judá, que se afastou da igreja, de seus irmãos e se tornou amigo do mundo. Isto trouxe terríveis consequências sobre a vida dele, mas também nós veremos que o Senhor, apesar dos pecados de Judá, o Senhor, fiel às suas promessas, resgatou aquela família. Leiamos, meus irmãos, a primeira cena deste capítulo, que é composto por 6 cenas. A primeira cena, que vai dos versos de 1 a 5. Diz assim em Gênesis 38, de 1 a 5. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Hira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Er. Tornou a conceber e deu à luz um filho. A este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando teve. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, estamos diante da Tua palavra, que é a revelação da mente do Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, que perscruta as profundezas de Deus. Por isso, ó Deus, tem misericórdia de nós, que somos pecadores, e tendemos a nos considerar mais sábios do que o Senhor, porque a Tua sabedoria é uma sabedoria sublime, alta. Teus pensamentos, ó Deus, estão além dos nossos pensamentos. E por não alcançá-los, ó Pai, nós nos fiamos na nossa própria sabedoria humana, carnal e diabólica. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Dá-nos um coração quebrantado e manso, para que reconheçamos, ó Deus, que diante da Tua palavra nós não conhecemos nada, nós nada sabemos, que diante da Tua palavra nós devemos nos deter, aquietar, ouvir a Tua voz e de maneira submissa, como ovelhas conduzidas por um pastor, seguirmos a Tua direção. Ajuda-nos, Senhor, para que não sejamos presunçosos e assim venhamos a andar em caminhos maus, como andou Judá, que mesmo sendo descendente dos patriarcas, de Abraão, de Isaque e de Israel, se desviou das tendas de Israel e se tornou como um mundano por um tempo. Tem misericórdia de nós. Da mesma maneira como o Senhor resgatou Judá e a sua posteridade, salva-nos, Senhor, pela Tua palavra, de nós mesmos, do mundo, dos nossos pecados e do nosso inimigo, que usa as atrações ilusórias deste mundo para nos enredar. Que o Teu Espírito Santo nos convença docilmente e pelo santo convencimento, que Ele dê ouvidos à igreja para ouvir a Tua voz. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo inicia a chamada segunda parte da carta aos Romanos, que tem sua abertura no capítulo 12, a parte que trata dos aspectos práticos, dos aspectos éticos do Evangelho, ele começa com uma grave exortação. Ele diz aos crentes que eles não deveriam se conformar com o mundo. A palavra traduzida por século ali também pode ser traduzida por mundo. E não vos conformeis com este mundo, com o presente século. Meus irmãos, o mundo sempre será uma grande ameaça para os crentes, tanto aqueles que viveram no Antigo Testamento, quanto para os crentes do período da igreja primitiva e ainda hoje para nós crentes modernos. Porque o mundo é extremamente atraente.
O mundo, ele parece algo agradável e bom aos nossos olhos. Foi por esta razão que o levita Asaf, no Salmo 73, contemplando a prosperidade e as bênçãos que os ímpios gozam no mundo, os prazeres que eles usufruem no mundo, ele quase os invejou. Ele diz: por pouco não resvalou o meu pé, por pouco eu não fui atraído ao mundo e me tornei como um ímpio. Mas, meus irmãos, não se engane, o mundo e a vida mundana são ilusórios, porque são coisas transitórias, passageiras. O mundo e esta vida de prazeres que o homem tem longe de Deus, longe da vontade do Senhor, são coisas que passam rapidamente. E foi esta também a conclusão de Asaf. Ele disse que seu pé quase resvalou quando contemplou a prosperidade dos ímpios, até que ele entrou no templo de Deus, e ali ele atentou para o fim deles. Da perspectiva de Deus, do ponto de vista da eternidade, nós podemos ver como os prazeres do mundo são enganosos, como eles são redes que nos prendem, que nos seduzem e que nos destroem. É por isso que João exorta os crentes, conforme nós lemos na sua primeira epístola, no capítulo 2, filhinhos, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Mas o que seria o mundo? O mundo, meus irmãos, pode ser entendido como uma vida dedicada à satisfação do homem, uma vida que busca a felicidade terrena sem se importar com a glória de Deus. O mundo é uma vida orientada para esta criação como se ela fosse tudo o que existe, para este tempo como se ele fosse tudo o que nós temos. O mundo é uma vida cuja única expectativa, o propósito principal da existência é usufruir de felicidade nesta terra. Isto é o mundo. O mundo é a vida nesta terra sem Deus. O crente, portanto, deve ser sempre lembrado da transitoriedade do mundo, do seu caráter ilusório, de seu brilho falso, para que ele não abandone as promessas eternas, trocando-as por coisas que não têm nenhum valor em si mesmas. Vejam que todo este capítulo 38 vai trabalhar a respeito destas verdades, principalmente nos versículos iniciais do capítulo que acabamos de ler. Porque, meus irmãos, conforme nós vimos no final do capítulo 37, enquanto José, o filho crente de Jacó, que é Israel, enquanto ele foi vendido como escravo para Potifar, um alto oficial do Egito, o capítulo 38 nos mostra como viviam os filhos de Jacó em Canaã. Aqueles que estavam na terra da promessa viviam uma vida ímpia, enquanto aquele filho que foi arrastado involuntariamente para uma terra distante, para um exílio terrível, ele vivia na presença do Senhor, ele vivia em comunhão com Deus. Este capítulo 38 narra uma história que demorou 22 anos para ocorrer. Os mesmos 22 anos da história de José no Egito. Portanto, o capítulo 38 está em paralelo com os capítulos seguintes, que vão contar as aventuras de José no Egito. Enquanto José é escravizado, padece na casa de Potifar, é falsamente acusado, é lançado em uma prisão antes de ser honrado pelo Senhor e alçado ao governo do Egito, como viviam seus irmãos? Estes irmãos são aqui, meus irmãos, retratados a partir da figura daquele que se tornara o líder deles, Judá, já que seus 3 irmãos mais velhos foram preteridos pelo seu pai devido aos seus pecados. O primogênito de Jacó, Rúben, havia cometido um incesto. O segundo e terceiro filhos, Levi e Simeão, haviam se envolvido em um homicídio, em um assassinato em massa, em um genocídio, podemos assim dizer, no caso de Siquém, quando sua irmã fora abusada.
Agora Judá assume a liderança de seus irmãos, e este líder dos filhos de Jacó se mostra um homem terrivelmente mundano, um homem afastado dos propósitos de Deus. José era o único de seus irmãos que temia a Deus e que, portanto, buscava viver segundo a palavra do Senhor dada a seus pais. A promessa de que eles deveriam ser uma nação santa, separada dos cananitas, aguardando a vinda do descendente de Abraão, de Isaque e de Jacó, no qual seriam abençoadas todas as famílias da terra. Apenas José verdadeiramente cria nestas promessas e vivia de acordo com elas. Seus irmãos eram meros crentes nominais. O que é um crente nominal? Eles haviam nascido na família da aliança, receberam o sinal da aliança, da justiça que provém da fé, que era a circuncisão e que agora no Novo Testamento é o batismo, viviam nesta aliança e nessa comunidade de fé, mas não criam verdadeiramente nestas promessas, ao ponto de conduzirem suas vidas, tomarem suas decisões de acordo com esta fé. Na verdade, eles viviam uma vida mundana, e Judá é um modelo de todos os seus irmãos. Nós podemos observar então isto nestes 5 primeiros versos de Gênesis 38. E a ideia central que nós podemos extrair desta primeira cena do capítulo é que o mundanismo decorre de uma religião nominal e ameaça a continuidade da igreja de Deus. Aqueles que são meros crentes nominais, que se dizem crentes, eu sou membro daquela igreja, mas que vivem como os do mundo, estas pessoas se tornam mundanas, e este mundanismo haverá de conduzir sua família para a iniquidade, para a impiedade, ameaçando a continuidade da igreja. É isso que estamos vendo neste relato inicial. Percebam, meus irmãos, no versículo 1, que este verso descreve esta fé nominal de Judá, que o conduz ao mundo. A fé nominal conduz ao mundo. Dizer que tem fé em Cristo, dizer que crê no Evangelho, mas não viver de acordo com esta fé, como a Bíblia nos orienta, o justo viverá pela fé, viverá por aquilo que está escrito, viverá por aquilo que diz a palavra. Dizer isso apenas com os lábios, mas não praticar estas verdades, torna esta pessoa um hipócrita, um mundano. E assim acontece na vida de Judá. Judá era totalmente diferente do crente José. Veja que o capítulo 39, ele começa de maneira semelhante ao capítulo 38. Lá no capítulo 39 está escrito: foi José levado para o Egito. A ação aqui é passiva. José não quis descer para o Egito, José não quis afastar de seus irmãos, José não quis se apartar de Israel, seu pai, que era o sacerdote patriarcal daquela família, o responsável por erigir os altares e conduzir a adoração, como nós vimos no capítulo 35, quando Jacó, ele ergue um altar em Betel, reúne os seus filhos e ali eles sacrificam e adoram ao Senhor. José amava estas coisas, ele não quis se afastar, ele foi afastado pela maldade e pelo ódio de seus irmãos. Mas, meus irmãos, Judá buscou isto voluntariamente. Ele, por sua própria vontade, se afastou da presença do Senhor, da comunhão com seus irmãos. Meus irmãos, não existe igreja solo. Corpo tem membros. Eu sou cristão na minha casa. Mentira, você não é cristão na sua casa. Você é um hipócrita. A igreja ela é composta por membros. Ninguém é crente sozinho. Uma família não é composta por um indivíduo. A igreja é uma família, é a casa de Deus, é o corpo de Cristo. Mas Judá não se importava com estas coisas, porque a Bíblia o relata como alguém com um coração corrompido. E o coração se demonstra nas palavras e principalmente nas ações. Judá era um homem cobiçoso, cheio de ganância e frio. Judá amava o dinheiro. E quem ama alguma coisa e passa a adorá-la, torna-se semelhante ao seu ídolo.
Se alguém é um idólatra dos bens materiais, ele se torna frio e indiferente, como o dinheiro é frio e indiferente. Judá era um homem cobiçoso, porque conforme nós vemos no capítulo 37, nos versículos 26 e 27, foi ele que, liderando seus irmãos, deu a seguinte ideia: não venhamos a tocar em José, não vamos matá-lo, para que Deus não se ire contra nós. Vamos obter lucro com José, vamos vendê-lo como escravo, e o lucro nós dividiremos entre nós. Judá não se importava com a palavra de Deus, meus amados irmãos, porque ele não tinha em seu coração o temor do Senhor. Ele não considerava na promessa que Deus havia feito ao seu avô Abraão, de que por meio da posteridade, da descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus levantaria um povo, para que por meio deste povo viesse o Salvador, a fim de abençoar os filhos de Abraão e as famílias da terra. Judá propõe vender o seu irmão, ele não ama o seu irmão. Ele não era até então um homem crente, era apenas um crente nominal, era formalmente membro do povo de Deus, mas não era de coração. Judá, ele atenta contra a linhagem santa, contra a semente da mulher, ao vender o seu irmão. Jacó sofreu também terrivelmente com a notícia da suposta morte de José, conforme nós podemos ver nos versículos 34 e 35 no capítulo anterior. Ele chorava amargamente, dizendo: descerei à sepultura sem ser consolado. Os seus filhos todos se reúnem para tentar confortar o velho pai. Mas o que Judá faz? É o que está aqui no verso 1 do capítulo 38. Nos dias em que seu pai sofria terrivelmente, aquele homem frio, aquele homem calculista, aquele homem cobiçoso, que para extrair lucro está pronto a vender o seu irmão, o que ele faz? Ele sai da presença de seu pai, ele sai da presença de seus irmãos. Judá se apartou de seus irmãos. O verbo aqui traduzido por apartar-se, na língua original, é literalmente o verbo descer, porque conforme nós vemos no capítulo 37, no verso 14, Jacó e seus filhos residiam em um vale, numa região montanhosa, o vale de Hebrom. Está ali no verso 14 do capítulo anterior. E agora Judá se dirige a uma planície entre as montanhas da região de Canaã, que mais tarde seria chamada a região da Judéia, para as planícies já próximas ao mar, a região de Adulão, onde vivia o seu amigo Ira, o Adulamita. Então ele faz aqui uma mudança geográfica. Ele desce das montanhas para uma planície costeira. O verbo é desceu. Ele desce a planície de Adulão. No entanto, este simples deslocamento físico traz aqui uma ideia figurada de um deslocamento ou de uma mudança espiritual. Ele não apenas desceu fisicamente, ele está descendo espiritualmente. Ele sai do lugar onde Deus habita com o seu povo, ele quebra a sua comunhão com seus irmãos e ele agora se une aos inimigos do povo de Deus. Há um adulamita, uma pessoa de Adulão, na terra de Canaã, uma cidade que ficava a poucos quilômetros de Belém e de Jerusalém. Portanto, ele abandona seus irmãos, abandona a igreja do período patriarcal, abandona a comunhão daqueles que estão unidos não pelo sangue, mas pela mesma promessa de fé, e se associa com os ímpios no mundo. Ele se associa a um homem chamado Ira. O próprio nome já é significativo. Ira significa esplendor, e o mundo é esplendoroso. O mundo atrai. As luzes do mundo, elas são extremamente atraentes, mas elas são como aquela luz artificial que você acende ali na fazenda, na roça, que atraem os insetos para que eles morram, porque eles confundem aquilo com a luz lunar. E eles morrem se debatendo numa lâmpada. E é assim que o mundo funciona. Ele atrai e leva as pessoas à destruição. Ele é atraído por Ira, este amigo, o esplendoroso. Um homem que se torna amigo íntimo de Judá, conforme nós podemos ler no verso 12. Ali no final do verso 12, ele é
amigo de Judá, diz o versículo. E também no versículo 20, quando ele é chamado do adulamita, seu amigo. É interessante a palavra aqui usada para dizer que este homem era um amigo de Judá. Esta palavra significa alguém íntimo, alguém muito próximo. E quando ela é traduzida na versão grega do Antigo Testamento, na chamada Septuaginta, ela é traduzida por pastor. Se você pegar a Septuaginta, está escrito: Ira, o adulamita, é o pastor de Judá, mostrando que aquela amizade era uma amizade de influência. Ira tinha uma amizade na qual ele governava as ações de Judá, com o seu pensamento mundano, com a sua influência perniciosa. Percebam que no texto, sempre que Ira aparece, Judá, na sequência, comete um ato de pecado, de afastamento de Deus. Primeiramente casando-se com uma mulher ímpia, depois indo para uma festa pagã, onde havia idolatria e embriaguez, e por fim unindo-se a uma meretriz, uma suposta meretriz. Assim funciona o esplendor do mundo. Ele atrai, ele influencia e ele nos leva para o pecado. Assim era Ira na vida de Judá. Judá não podia dizer: o Senhor é meu pastor. Judá dizia: Ira é o meu pastor, e o pecado não faltará. Ira conduzia os passos de Judá. Quantos crentes, meus irmãos, têm sido conduzidos pelo mundo? Quem te influencia? A palavra de Deus? Os grandes homens de Deus do passado? Ou são os pensadores deste mundo? Os coaches? As pessoas que com suas opiniões, às vezes até usando a Bíblia e a adulterando, têm levado muitos a viverem uma vida que busca apenas os confortos e prazeres terrenos, mas que não se importa em nada com a glória de Deus, em que Deus é usado apenas como um amuleto, uma espécie de gênio da lâmpada, no qual as pessoas depositam sua confiança para terem seus sonhos realizados. Mas não o Senhor soberano e nosso Redentor, que nos comprou para si, para que vivamos para a sua glória. Ira era o pastor, o homem que conduzirá Judá em suas escolhas pecaminosas, em suas alianças pecaminosas, em sua vida de idolatria, em sua prostituição, e ele sofrerá as consequências de tais escolhas. Não bastando esta influência de Ira, o texto ainda diz que ele, apartando-se, descendo, literalmente descendo de seus irmãos, ele habitou, hospedou-se na casa de Ira. A palavra aqui traduzida por hospedar é difícil de traduzir, porque é o verbo estender. E ele é usado em Gênesis geralmente para o ato de armar uma tenda, estender uma tenda. Todas as vezes que os patriarcas chegavam em determinado local, indicado por Deus, é dito que ali eles construíam um altar e estendiam sua tenda. Portanto, não é um hospedar no sentido de ser recebido como hóspede em uma casa, como alguém de fora que está sendo ali de alguma forma prestigiado com a bondade de um anfitrião. É mais do que isto. O verbo original transmite a ideia de fazer morada, de estar debaixo do governo e da proteção, estar sobre o comando de alguém. Interessante, meus irmãos, que o mesmo verbo aparece no capítulo 39, no versículo 21, falando de José. E ali ele não é traduzido por habitar, nem por estender, é traduzido simplesmente como o verbo ir, foi. Veja ali no versículo 39, e lhe foi benigno o Senhor. O verbo ali traduzido por for é o verbo estender. Ele seria melhor traduzido, ou literalmente traduzido, dizendo: estendeu o Senhor sua bondade sobre José. A ideia é que, embora José estivesse longe da casa de Israel, longe do altar da adoração, por causa de seu coração, que tinha fé no Senhor e vivia em obediência ao Senhor, o Senhor estendeu a sua tenda e veio habitar com José, mesmo ele morando no Egito. Mas o que Judá fez? Ele foi morar na tenda dos perversos, na tenda dos ímpios. Quando nos deixamos influenciar pelo mundo, nós não podemos dizer que estamos habitando com a bondade do Senhor. Deus habitava com Judá, como nós veremos
a partir do verso 6, mas habitava em juízo, não em bondade. Habitava com castigos e disciplinas, mas não com benignidade. A tenda da bondade de Deus foi estendida sobre José, que lhe era fiel, mas sobre Judá, Deus não habitava com misericórdia e benignidade, porque ele escolheu habitar com os ímpios, com os perversos. Enquanto Judá vinha habitar sob o teto de um ímpio, o Senhor habita com o justo. No versículo 2 nós podemos concluir que o mundanismo de Judá, veja, sua fé nominal leva ao mundanismo. E agora, o que o mundanismo traz? O mundanismo de Judá o conduz a fazer alianças no mundo, alianças ímpias. Veja que Judá passa a viver com os cananitas, os inimigos do povo de Deus, e não satisfeito a ter uma amizade que o influencia entre os cananitas, não satisfeito em se colocar debaixo da proteção da tenda de um cananita, ele também se une a eles pela aliança matrimonial. É o que nos diz o verso 12. Ali, em Adulão, habitando na tenda de Ira, o adulamita, viu Judá uma mulher filha de um cananita, a tomou e lhe a possuiu por mulher. Mais uma vez ele mostra sua desconsideração pela palavra de Deus e por sua família. Porque o Senhor já havia revelado a Abraão, conforme está no capítulo 15 de Gênesis, verso 16, que os cananitas estavam debaixo da maldição de Deus. Eles seriam condenados e perderiam sua terra. Quando o cálice da ira de Deus chegasse ao seu limiar, Deus arrasaria aquele povo. Como eu vou casar com pessoas e ter filhos de pessoas que estão fadadas à condenação? Faz sentido isso? Se ele toma essa decisão, é porque ele não crê na palavra de Deus. É por esta razão, meus irmãos, que o próprio Abraão proibiu a seu servo Damasceno Eliezer, que seu filho se casasse com mulher cananita. Está lá em Gênesis 24:3. Com cananita, não tomarás esposa dos cananitas para o meu filho. Porque ele se baseou na palavra de Deus em Gênesis 15:16. Da mesma maneira, Isaque orientou a Jacó, quando o enviou para a casa de seu tio Labão em Harã, em Gênesis 28:1. Tome mulher da tua parentela, não case com cananita. E foi uma grande tristeza para Isaque ver Esaú casado com mulheres de Canaã. Isso está no capítulo 26 de Gênesis, nos versos 34 e 35. E no versículo 28, Esaú então decide se casar com uma ismaelita, filha de seu tio, para tentar de alguma maneira agradar o seu pai, porque ele sabia que havia cometido um pecado ao casar-se com uma cananita. Mas percebam que os filhos de Jacó não se importavam com a palavra de Deus, nem com a orientação de seus pais, de seu bisavô, de seu avô, e a própria atitude de seu pai Jacó. Simeão também se casou com uma cananita. Isso está em Gênesis 46:10. E agora Jacó se une a uma cananita em aliança matrimonial. Muitos estudiosos, meus irmãos, pesquisando a respeito deste texto, eu encontrei isto em alguns comentários, eles supõem que a razão de Deus ter tirado o povo da terra de Canaã e os levado para o Egito e tê-los feito sofrer como escravos por um período de séculos foi para que a nação não se misturasse com os cananitas. Se a posteridade de Abraão fosse deixada em Canaã, eles se tornariam cananitas. Eles seriam assimilados pelos pagãos. E é exatamente o que nós temos aprendido nas pregações em Juízes. Como eles, já um povo constituído, estavam sendo absorvidos por aquelas nações pagãs. Imaginem quando eram apenas uma família e não uma nação. Deus então os torna escravos, porque ninguém vai querer casar com escravo. Para preservá-los. Percebam, meus irmãos, que muitos sofrimentos que acometem a igreja são derivados da mão de Deus para nos proteger do mundo. Por que Deus os tornou escravos? Para que eles não se misturassem com o mundo. O casamento de Judá é descrito por dois verbos significativos nas Escrituras. Diz ali, viu a mulher e a tomou.
viu e tomou. Você se lembra de textos em que estes dois verbos aparecem? Podemos citar em primeiro lugar Gênesis 3:6. Vendo a mulher da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela viu que o fruto era bom, era agradável, ela então tomou. Também no capítulo 6 de Gênesis, no verso 2, vendo os filhos dos homens vendo os filhos de Deus, melhor dizendo, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. Também no capítulo 12, no versículo 15, esta mesma repetição destes dois verbos aparecem ali, quando os príncipes de Faraó tomaram Sara de Abraão. E aqui, mais uma vez, esta dupla de verbos aparece. Porque embora o verbo tomar por esposa seja um verbo comum para o casamento, quando aparece sozinho, quando ele aparece junto com o verbo ver, geralmente a Bíblia está indicando pecado, luxúria, concupiscência. E um texto que é muito semelhante a este é um texto do livro de Juízes, no capítulo 14, nos versículos 1 e 2, que conta a história de Sansão. Ali nos é dito que Sansão viu uma bela jovem filisteia e então disse aos seus pais: tomem aquela mulher por minha esposa. É também muito significativo que tanto no caso de Sansão, quanto aqui no caso de Judá, para salientar que aquele casamento foi movido por uma motivação simplesmente de satisfação da carne, da luxúria, da concupiscência, que a mulher não é nomeada. Qual era o nome da esposa de Sansão? A Bíblia não diz. Qual é o nome da esposa de Judá? Também não sabemos. Ela é a filha de Sua, o cananita. Demonstrando aqui a ideia de uma objetificação da mulher. Ela foi vista apenas como um objeto de desejo. Uma bela mulher cananita que Judá almejava para sua satisfação sexual. Apenas isto. Da mesma forma, a mulher filisteia tomada por Sansão, uma bela mulher, uma musa dos filisteus que Sansão desejava simplesmente por sua beleza exterior, sem contemplar o seu coração. Estas mulheres são tratadas como simples propriedades destes homens. Por isso é significativo o nome deste sogro. Se o amigo é o esplendor, o sogro, sua, significa prosperidade. É isto que o mundo finge nos oferecer: esplendor, prosperidade, satisfação dos desejos, concupiscência dos olhos, viu uma bela mulher, concupiscência da carne, tomou para si, soberba da vida, prosperidade, deleite. O casamento, meus irmãos, foi criado por Deus para prover uma aliança de companheirismo para o homem. A mulher é uma auxiliadora idônea do homem na missão que o casal tem de serem os portadores da imagem de Deus e o propagador desta imagem através de filhos que temam o Senhor. O homem, como sacerdote do lar, é o guardião espiritual da família. A mulher, como auxiliadora do homem, é a geradora de filhos da aliança e a educadora destes filhos em amor, temor, conforme nos diz a Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 14. O casamento foi instituído, dentre as várias razões que a Bíblia apresenta, a mais importante para gerar filhos para a igreja de Deus. Malaquias 2,15 nos fala desta verdade. Mas o mundanismo reduz o casamento a um acordo que visa simplesmente satisfazer a luxúria ou então obter ganhos. O propósito do casamento, quando foi criado, é propagar a glória de Deus por meio de filhos. Quando a Bíblia nos diz que a glória do Senhor encherá a terra, como as águas cobrem o mar, a glória do Senhor enche a terra com a propagação de pessoas que temem ao Senhor, que são sua imagem, que foram libertadas do pecado e que vivem para a sua glória. Isto se faz pela pregação do Evangelho, mas isso também se faz pela geração de filhos em lares crentes, tementes ao Senhor. Jacó, por seu mundanismo, ele totalmente adulterou o propósito do casamento. E chegamos então ao final do texto, versículos de 3 a 5.
O mundanismo, me perdoem, Judá adulterou o propósito de Deus para o casamento. E o mundanismo de Judá o ilude e o faz buscar satisfação no mundo. A impressão que o final da história destes primeiros anos de Judá com os cananitas nos dá, nesta cena inicial de abertura do capítulo, é que Judá estava sendo muito abençoado. Assim como fala Asaf no Salmo 73, se formos olhar a vida de Judá nesse recorte, um homem casado, um homem que prospera, um homem que vive entre amigos, um homem que tem um filho atrás do outro, todos eles, segundo a cultura oriental, filhos varões que vão perpetuar o seu nome, que vão ajudá-lo em sua missão de obter mais projeção, de obter maior propriedade. Judá rapidamente tem 3 filhos, enquanto seu irmão José é acusado e lançado na cadeia, Judá prospera. O primeiro filho, primogênito, recebe o nome do próprio pai orgulhoso. Veja, meus irmãos, que há um detalhe no texto. Cada filho é nomeado por alguém. O primeiro pelo pai, o segundo pela mãe, e o terceiro fica incógnito. O primeiro filho, o pai lhe chamou Er quer dizer a alguém que vigia, o vigilante. Mas isto é uma ironia do texto, porque a palavra de trás para frente no hebraico, ela significa exatamente o que era. Ele não era vigilante, ele era perverso. A palavra no hebraico, ao contrário, significa mal ou perverso. O que Deus o acusa no versículo 7. O primogênito de Judá era perverso. No português nós não percebemos, mas no hebraico foi só uma inversão das 2 letras. Seria para Ré. Ele é um perverso, ele é um maldoso. Ele não é vigilante, ele é um homem que não vigia. O segundo filho aqui é nomeado pela mãe, que o chama de Onã, o vigoroso. Mas ele é exatamente o contrário do seu nome. Ele não é um homem de vigor, ele é um homem covarde, que recusa-se a ter filhos. E o terceiro filho é Selá, e não é dito quem o nomeou. Provavelmente porque foi nomeado por ambos, pelo pai e pela mãe. E a palavra Selá talvez seja da mesma raiz de Shalom, que significa paz. É como se Judá estivesse dizendo: agora eu tenho paz. Tenho uma mulher bonita, tenho filhos homens, um que é vigilante, um que é vigoroso, agora eu tenho paz. Estou habitando com os meus amigos, estou seguro. Talvez Judá, ao ver todas estas coisas, como elas estavam indo bem, como tudo começou a caminhar de uma maneira tão natural para uma prosperidade mundana, para uma felicidade mundana, ele se sente tranquilo. Paz. Este é o nosso filho. Ele julgava que no mundo ele poderia ter prosperidade e que esta prosperidade lhe daria paz. Mas em breve, meus irmãos, tudo isso ia desmoronar. E o lugar da nova habitação de Judá já é um indício disso. Diz o final do verso 5. Quando ele teve o filho chamado Paz, ele habitava em Quezibe. Quezibe significa cidade das mentiras. Cidade das mentiras. Não é em vão que o Espírito Santo fez registrar o nome deste lugar. Toda vida no mundo é uma vida em Quezibe, cidade das mentiras. O ímpio tem filhos para destruição. Filhos são bênção, pastor. Os filhos piedosos são bênçãos, mas os filhos dos ímpios são podridão nos ossos, diz a Bíblia. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. O filho do ímpio envergonha o seu pai e sua mãe. É causa das mais terríveis tristezas nesta vida, como as tristezas que, em breve, abaterão Judá. Mas ele é um homem tão frio, um homem tão apegado à cobiça, que vendo seus filhos, um a um, sendo derrubados pela ira de Deus, ele ainda assim não se comoverá, porque ele vive em Quezibe, ele vive na cidade das mentiras, enganando e sendo enganado. Meus irmãos, este texto é muito prático e nos traz importantes aplicações. Em primeiro lugar, meu querido irmão, eu apelo à sua consciência diante de Deus. Não seja apenas um crente nominal. Se você não viver de acordo com sua fé, você acabará sendo absorvido pelo mundo.
A natureza não suporta vácuo. Todo espaço é ocupado. Se você não ocupar sua mente com a palavra, seu coração com o Espírito Santo, estes lugares serão ocupados pelos ídolos e pelos pensamentos vãos dos homens mundanos. Em segundo lugar, o crente tem que viver com seus irmãos. A ruína de Judá começa quando ele se apartou de seus irmãos. A família de Judá era uma família já pacificada? De maneira nenhuma. Uma família tremendamente problemática. Mas, meus irmãos, eu prefiro estar dentro da arca de Noé, tendo que sentir o terrível aroma do estrume de animais, o barulho e o alarido de bichos soltando seus sons estranhos, querendo serem alimentados, do que estar no dilúvio. Ele apartou-se dos seus irmãos. Em Cristo nós somos feitos um corpo, nós somos membros uns dos outros, e os laços da cruz são mais fortes que os laços de sangue e os laços de amizade. Conviva com os irmãos da igreja, não desça para o mundo, isso é muito perigoso. Tem pessoas que vêm aqui no culto e não querem convivência. Pastor, eu não quero me relacionar. Cuidado, porque você vai se relacionar com alguém. E se você não se relacionar com seus irmãos, você acabará se relacionando com ira. E o mundo vai te pastorear. E o pastoreio do mundo te levará à perdição. Em terceiro lugar, mais uma vez as Escrituras nos advertem sobre o perigo do casamento misto. Percebam, meus irmãos, que este é um ponto recorrente na história dos patriarcas. O casamento para os ímpios se baseia apenas em interesses frívolos, desejos carnais e alianças entre famílias. Por isso que o mundo, quanto mais secularizado ele fica, mais ele desprestigia o casamento, chamando de uma instituição falida. Porque o casamento ele foi criado para aqueles que temem ao Senhor. Os crentes casam para cumprirem uma missão de glorificar a Deus e gerar uma linhagem santa. É isto que nós aprendemos em Malaquias, no capítulo 2, e isto está em nossos padrões doutrinários. Na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 24, na seção 2, ali nós temos um resumo bíblico de quais são os propósitos do matrimônio. Está ali registrado. O matrimônio foi ordenado para o mútuo auxílio de marido e mulher, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima e para a propagação da igreja por uma semente santa. A igreja se propaga pelo matrimônio de crentes piedosos. E por fim, a felicidade do mundo, ela tem prazo de validade. Viver a felicidade do mundo é viver em Quezibe, é viver na cidade das mentiras. Mas o crente, mesmo que ele esteja na masmorra, como estava José, as Escrituras nos dizem que ali na masmorra, o Senhor estendeu a sua bondade sobre o justo. O Senhor, Ele habita com bondade com aqueles que temem o seu nome, com aqueles que creem em sua palavra, com aqueles que vivem em comunhão com Ele. Meus amados irmãos, ouçamos o alerta da palavra de Deus e nos afastemos do mundo. Filhinhos, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Fiquemos de pé. Vamos orar, pedindo ao Senhor que aplique sua palavra ao coração.